E a minha pergunta vai ao doutor Cristiano. Eu gostaria de saber, passados, na data de hoje, passados 6 anos, doutor Cristiano, aquela condução coercitiva do presidente Lula, que depois se mostrou como mais um capítulo dessa comédia horrorosa. Eu lhe pergunto, em relação a Sérgio Moro, em relação a Deltan Dallagnol, que são os dois grandes artífices dessa chamada Operação Lava Jato e que a Vaza Jato desvelou, alguma consequência prática na vida dos dois? Sérgio Moro se tornou milionário e hoje é candidato a presidente. Deltan Dallagnol foi para a política e também está muito bem financeiramente. Mas alguma consequência prática na vida dos dois? Foram processados? Eduardo, obrigado pelas suas colocações. E, ao longo do tempo, nós tomamos diversas providências para tentar estancar as ilegalidades que estavam sendo praticadas, tanto pelo ex-juiz como pelo ex-procurador Dallagnol. Por exemplo, nós fomos ao Comitê de Direitos Humanos da ONU em 2016 e abrimos o primeiro processo de um cidadão brasileiro a indicar violações ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU. É um processo que ainda está aberto e com a possibilidade de ser julgado ainda no primeiro semestre deste ano. Então, esta é uma expectativa que nós temos. Segundo, existe uma ação proposta pelo ex-presidente Lula contra o ex-procurador Deltan Dallagnol, que também aguarda julgamento no Superior Tribunal de Justiça. E outras iniciativas também foram tomadas, mas, infelizmente, não surtiram nenhum efeito. Por exemplo, a questão do PowerPoint, quando nós levamos ao Conselho Nacional do Ministério Público, ainda em 2016, houve o adiamento por 42 vezes e depois o caso prescreveu e o Conselho concluiu que, embora tivesse havido o desvio funcional, não era mais possível punir o então procurador Dallagnol, assim como outros casos levados aos órgãos de controle também deixaram de ser analisados ao tempo em que isto poderia ocorrer. Então, nós certamente tomamos inúmeras providências para que houvesse a contenção desses abusos. Algumas ainda aguardam resposta e outras, infelizmente, não surtiram efeito porque não houve o pronunciamento dos órgãos de controle no tempo adequado. Essa questão das ondas que se formam aí, nós aqui, os mais velhos aqui, eu e o Marcelo, podemos garantir aí que foi o mesmo clima que ocorreu na ditadura, se repetiu nesses 10 anos aí. Eu estava vendo ontem aí... Acho que até pior, Nassif. Foi pior. Acho que até pior. A delação, o fato de... Ontem eu estava vendo aqui uma discussão entre dois comentaristas, tenta mostrar que a Ucrânia foi, com esse negócio da OTAN, foi meio atrevida, aí o cara fala, você está defendendo a Rússia? Esse era o clima de todo o processo da ditadura, e foi o clima que pegou aqui de 2005 até o impeachment. Né? Quem ousasse dizer qualquer coisa contra a Lava Jato, a legitimidade da Lava Jato, se estivesse trabalhando num grupo desse, estava perdido. E o processo de delação é o mesmo. Nas ruas, aí, quantas vezes que pessoas que faziam o contraponto aí foram ameaçadas? Eu fui ameaçado. Ou seja, é um clima, e daí se entra a questão fundamental. Né? Por que se quer uma justiça de transição em relação à ditadura? Para que não se esqueça e não se repita. Ou seja, de alguma maneira vai ter que ser feito algo aí para relembrar esses tempos que hoje envergonham os principais personagens. O que tem de jornalista arrependido aí, sem fazer admissão de culpa aí, é uma barbaridade. Mas um ponto que dá para a gente sentir, eu sinto como alvo de ações judiciais, é que o clima mudou. O que mostra aí é que o judiciário também é muito influenciado por essas ondas de opinião também. Né?
Então, o Leandro diz que conseguiu algumas sentenças demolidoras. Esses juízes que foram contra a onda aí, eles têm que ser enaltecidos aí, porque foram pessoas que colocam o seu trabalho, os seus princípios à frente aí dessa loucura que tomou conta do país aí, né? O presidente Lula pretende cobrar os 580 dias em que ele ficou preso desnecessariamente, e não vou dizer que é ilegal, porque foi dentro das normas ali cumpridas, mas hoje vê-se que ele não foi acusado, não está condenado a nada, e ele tem aí um crédito de 580 dias preso. Isso ele vai tentar compensar de alguma forma? Vai cometer algum crime aí. Eu acho que é importante dizer, Marcelo, que uma prisão indevida, injusta, ela nunca pode ser reparada, né? São danos irreversíveis que você causa à pessoa. Nesse caso específico do ex-presidente Lula, essa prisão, né, além de injusta, indevida, como reconheceu o Supremo Tribunal Federal, ela também teve consequências para o próprio Estado de Direito e a democracia do país, porque essa prisão, que foi executada depois de uma decisão de segunda instância, ela também causou um impedimento indevido para que ele pudesse participar das eleições presidenciais de 2018. É outro dano irreversível, irreparável, causado não apenas ao ex-presidente Lula, mas também a todos os brasileiros que queriam, eventualmente, votar em Lula naquele momento. Então, essas questões também fazem parte do comunicado que está sob exame no Comitê de Direitos Humanos da ONU e que, em breve, poderá ser julgado. Eu acho que é um primeiro passo e qualquer outra providência acho que terá que ser refletida no momento correto.